Durante décadas, uma companhia aérea brasileira dominou os céus com luxo, prestígio e influência. Seus aviões cruzavam oceanos, o serviço de bordo era referência mundial e o nome do Brasil era associado à sofisticação. Parecia um império sólido, construído para durar. Mas por trás dessa imagem poderosa, uma crise silenciosa começava a crescer, e quando ela veio à tona, foi rápida, devastadora e bilionária. Em poucos anos, a gigante perdeu espaço, acumulou dívidas gigantescas e viu seus próprios aviões sendo retidos em aeroportos internacionais. O que antes era símbolo de orgulho nacional se transformou em um dos maiores colapsos empresariais da história do país, deixando milhares de pessoas sem emprego e uma disputa judicial que continua até hoje. Mas como essa empresa surgiu e conseguiu dominar a aviação brasileira? O que a levou a se tornar uma das maiores do mundo? E como uma gigante tão poderosa chegou ao ponto de não conseguir pagar suas próprias aeronaves? Antes de entender o colapso, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. A história da aviação aérea rio-grandense, a Varig, começa muito antes dos grandes jatos cruzarem oceanos. Ela nasceu em 7 de maio de 1927, em Porto Alegre, fruto da visão do imigrante alemão Otto Ernst Mayr. Mayr se mudou para o Brasil com o objetivo de criar uma empresa aérea e, após não conseguir apoio em Pernambuco e no Rio de Janeiro, encontrou no Rio Grande do Sul o dinheiro necessário com empresários locais e sócios alemães. O suporte técnico veio da Condor Syndicat, atual Lufthansa, que detinha 21% das ações e cedeu a primeira aeronave da companhia, um hidroavião Dornier do Jetawal. Este é o ponto de partida de uma trajetória que levaria brasileiros aos céus em uma época em que o país ainda mal conhecia o asfalto, já que a primeira rodovia pavimentada do Brasil só surgiria no ano seguinte. A operação se destacou pelo pioneirismo técnico e pela sofisticação. O voo de estreia sobrevoou a Lagoa dos Patos, ligando a capital gaúcha a Rio Grande. Nos anos 30, a Varig já elevava o padrão de segurança com o uso da radionavegação e inovou com a operação de voos noturnos regulares, o que aumentou a eficiência da malha aérea. No entanto, a Segunda Guerra Mundial trouxe a primeira grande turbulência política. Devido ao alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e à origem alemã da empresa, Mayr sofreu pressões e investigações que o apontavam como simpatizante do regime alemão. Sob pressão americana em troca de peças e aviões, Mayr se afastou da diretoria em 1941, dando lugar à era de Rubem Berta. Foi sob a gestão de Rubem Berta que a Varig iniciou uma expansão agressiva, consolidando-se como um monopólio de fato no setor aéreo brasileiro. Entre as décadas de 40 e 60, a companhia saltou de voos regionais para rotas internacionais de prestígio, inaugurando trajetos para Montevidéu e, posteriormente, Nova York, utilizando os luxuosos aviões Lockheed Constellation. A influência política da empresa era tamanha que ela passou a operar quase como um braço do Estado, sendo utilizada como instrumento de política externa para levar a imagem de sofisticação do Brasil ao mundo. Esse domínio absoluto foi alimentado pela incorporação sistemática de rivais, como a compra da Real Aerovias em 1961 e a herança das rotas internacionais da Pan Air do Brasil em 1965, logo após o fechamento pelo governo militar. Ao chegar aos anos 70 e 80, a Varig já era a maior empresa aérea da América Latina, operando aeronaves modernas como o Boeing 747 e o DC-10 para capitais como Tóquio, Paris e Londres. O serviço de bordo se tornou referência, oferecendo vinhos franceses, caviar e churrasco, o que a colocava no mesmo patamar de excelência de gigantes como Pan Am e a Air France. Este é o retrato de um império que parecia intocável. Mas o que acontece quando uma gigante acostumada ao monopólio e ao protecionismo estatal é subitamente forçada a lutar pela sobrevivência em céus abertos? A Varig estava prestes a descobrir que o prestígio não paga dívidas bilionárias.
O céu de brigadeiro da Varig começou a enfrentar nuvens pesadas nos anos 1990, durante a abertura econômica promovida pelo governo Fernando Collor. Pela primeira vez em décadas, a companhia perdeu o monopólio das rotas internacionais e passou a disputar espaço com empresas como VASP e Transbrasil. Mas o verdadeiro choque veio de fora. Gigantes americanas como Delta, American Airlines, Continental e United entraram com força no mercado brasileiro, operando frotas muito maiores, com custos mais eficientes e forte apoio financeiro em momentos de crise. A Varig, acostumada a dominar os céus, agora precisava competir em igualdade, algo para o qual não estava preparada. Ao mesmo tempo, o mercado doméstico também mudava rapidamente. A TAM crescia com um modelo mais eficiente e foco em gestão profissional. Pouco depois, já no início dos anos 2000, a Gol surgia com um conceito revolucionário de baixo custo, oferecendo passagens mais baratas e operação enxuta. Enquanto isso, a Varig mantinha uma estrutura pesada, centralizada pela Fundação Rubem Berta, com decisões lentas e custos operacionais elevados. A companhia produzia internamente grande parte dos serviços que utilizava, desde manutenção até alimentação, o que aumentava ainda mais as despesas. O contraste era evidente: concorrentes ágeis e digitais contra uma gigante burocrática e cara. Os sinais da crise começaram a se tornar visíveis no final dos anos 1990. A dívida, acumulada ao longo de décadas, crescia rapidamente. No início dos anos 2000, já ultrapassava os 8 bilhões de reais. A empresa passou a atrasar pagamentos de fornecedores, leasing de aeronaves e serviços aeroportuários. Internamente, cortes eram discutidos, mas a estrutura dificultava mudanças profundas. A Varig ainda tentava manter o padrão de serviço premium, mesmo sem ter caixa para sustentá-lo. Em 2003, a situação chegou a um ponto crítico. Sem recursos para honrar contratos de arrendamento, a companhia começou a enfrentar uma das cenas mais simbólicas de sua queda: aviões sendo retidos em aeroportos internacionais. Aeronaves que antes representavam o orgulho nacional passaram a ser impedidas de decolar por falta de pagamento. Em alguns casos, tripulações chegavam ao destino e descobriam que o avião não poderia retornar. Passageiros eram realocados às pressas, e a imagem da empresa começava a se deteriorar rapidamente. O impacto foi devastador, não apenas financeiramente, mas também para a credibilidade da companhia. A cada aeronave retida, a malha aérea encolhia. Menos aviões significavam menos voos, o que reduzia receitas e agravava ainda mais a crise. Era um efeito dominó. A Varig passou a cancelar rotas históricas, reduzir frequências e concentrar operações em poucos destinos rentáveis. Funcionários viviam um clima de incerteza constante, com rumores de cortes e atrasos salariais. Para muitos, ficava claro que a empresa já não tinha fôlego para competir. Em junho de 2005, veio a confirmação oficial do colapso financeiro. A Varig entrou com pedido de recuperação judicial. A medida foi uma tentativa desesperada de evitar a falência imediata. O plano envolvia dividir a companhia em duas partes. A chamada velha Varig ficaria com as dívidas bilionárias, passivos trabalhistas e processos judiciais. Já a nova Varig reuniria a operação enxuta, sem débitos, pronta para ser vendida a investidores. Era uma solução arriscada, mas vista como a única alternativa para salvar alguma parte da empresa. Em 2006, o Grupo Volo do Brasil adquiriu a nova operação. As medidas adotadas foram drásticas. Cerca de 5.000 funcionários foram demitidos, rotas foram canceladas e a malha aérea foi reduzida ao mínimo. A companhia, que já havia voado para dezenas de destinos internacionais, passou a operar praticamente apenas a ponte aérea Rio-São Paulo. Era o retrato de uma gigante reduzida ao essencial para sobreviver. Mas a tentativa não foi suficiente. A operação continuou encolhendo e poucos meses depois, em 2007, a marca Varig e o que restava da companhia foram vendidos para a Gol por cerca de 320 milhões de dólares. O nome que por décadas simbolizou o Brasil nos céus mudava de mãos, marcando o fim de uma era.
Ainda assim, a pergunta permanecia: o que aconteceria com a velha Varig, com suas dívidas bilionárias e milhares de funcionários que ficaram para trás? A queda da Varig não foi apenas um evento corporativo, foi um trauma social de proporções imensas. Com a decretação oficial de sua falência em 20 de agosto de 2010, cerca de 12 mil pessoas perderam seus empregos. Para muitos dos antigos funcionários, o vínculo com a Varig transcendia a simples relação profissional e o colapso da empresa deixou cicatrizes que permanecem nítidas décadas depois. O drama humano por trás da falência é agravado pela realidade de que uma parcela significativa desses trabalhadores ainda percorre os corredores da justiça para reivindicar direitos trabalhistas fundamentais mais de 15 anos após o encerramento das operações. Enquanto a velha Varig mergulhava em processos judiciais, parte de seu DNA sobreviveu de formas inesperadas. O programa de fidelidade Smiles, por exemplo, foi vendido junto com a operação para a Gol e acabou se tornando uma empresa independente de grande valor. Já a marca Varig, que um dia foi o maior orgulho do Brasil nos céus, ainda apareceu timidamente em algumas aeronaves da Gol até 2013, quando os últimos aviões com sua pintura foram finalmente repintados ou devolvidos. Hoje a marca permanece viva apenas na memória coletiva, em museus particulares e em grupos de entusiastas que se recusam a deixar a história ser esquecida. Mesmo após o encerramento, a história não terminou. O caso Varig continuou nos tribunais, envolvendo disputas bilionárias entre credores, governo e ex-funcionários. Decisões judiciais, liberações parciais de valores e novas contestações mantiveram o processo ativo por anos. A falência deixou uma conta que ultrapassou a própria existência da empresa, demonstrando que o impacto de sua queda não seria resolvido rapidamente. A trajetória da Varig funciona como um alerta. Uma companhia que nasceu pioneira, cresceu sob proteção e se tornou símbolo nacional, acabou incapaz de se adaptar à velocidade das mudanças do setor. O prestígio construído ao longo de décadas não foi suficiente para compensar uma estrutura pesada, decisões lentas e a dificuldade de competir em um mercado aberto. O que parecia um império sólido revelou bases frágeis quando o cenário mudou. No fim, a história da Varig não é apenas sobre uma empresa que faliu. É sobre como gigantes podem desaparecer mesmo carregando tradição, influência e reconhecimento global. Nos aeroportos, os aviões com o logotipo azul desapareceram, mas a pergunta que permanece é maior do que a própria companhia. Quantas outras organizações ainda parecem inabaláveis enquanto repetem silenciosamente os mesmos erros que levaram a Varig ao colapso? Se você viveu a era de ouro da Varig ou conhece alguém que fez parte dessa trajetória, deixe seu relato nos comentários. Não esqueça de se inscrever para mais documentários como este. Até a próxima!